Prezados ouvintes, nós estamos aqui de volta para apresentar mais um programa. Hoje estaremos aproximando-nos do conhecimento a respeito do nome do Eterno. Nós queremos aqui abrir um leque, prezado telespectador, para mostrar como o grego fez a transliteração do nome Kadosh e corrompendo e mudando a pessoa e o nome do Mashiach, Yeshua, para Jesus. Como o grego Koiner fez isso no IV século. Neste DVD nós queremos também analisar algo impressionante sobre essa questão. Por exemplo, consultando a história, dicionários, analisando a arqueologia, descobrimos, prezado telespectador, que o nome Yeshu, exatamente Yeshu, era uma expressão usada muito antiga ainda na Suméria, exatamente na região dos Hititas. Esse nome era muito comum, mas no meio hebraico, no meio hebraísta israelita, o nome exatamente era Tamuz, que era o filho de Nimrod com Samiramis. Outros indivíduos de línguas latinas, já na época, depois da Torre de Babel, eles falavam Esus. Nós temos em mãos alguns dicionários que mostram que a existência do indivíduo chamado filho de Nimrod com Samiramis, que em várias línguas tinha nomes diversificados. Por exemplo, na Grécia, o nome dele era Hércules. Entre os hititas, o nome dele era Ixu. E entre os celtas, o nome dele era Ezo. Exatamente na Mythology of All Races, Mythology of All Races, Mitologia de Todas as Raças, volume 5, página 131, mostra que Ezo era um outro nome antigo de Tamuz, prezados telespectadores. E era muito adorado, prezados telespectadores, na religião celta. É incrível. Existia um sacerdócio, um grupo de indivíduos que eram chamada virgens vestais e também sacerdotes lunares. Estes sacerdotes solares, eles faziam todo o ritual para este indivíduo, para este ser que eles adoravam, chamado exatamente Esus. Era isto. Isso está, eu vou mostrar exatamente onde está, está no Dictionary of Pagan Religions, ou seja, dicionário das religiões pagãs. Bem, nós temos outros situações que mostram a adoração antiga a este ser, muito antiga. Uma das situações que mostram exatamente dentro das placas sumerianas, mostrada por Zacarias Sitchin em seu livro Fim dos Tempos. Eu estou aqui com o livro de Zacarias Sitchin nas mãos, prezados telespectadores. Exatamente em seu livro Fim dos Tempos, mostra exatamente nas placas sumerianas a existência ainda antiga dos Anunnaki,
que criaram os nefilins. Nos meus DVDs anteriores vocês vão entender melhor quem são os nefilins. Eles deram origem exatamente, prezados ouvintes, ao que nós conhecemos como os reptilianos. Entre esses nós temos o Bafômete, o Minotauro, nós temos também o Centauro e outras figuras reptilianas. Destes indivíduos, que eram chamados de deuses, incorporavam dois seres que caíram, Anunnakis, que desobedeceram as ordens de Adonai. Entre eles era Enki e Enlil. Eram dois inimigos, mas estavam em uma situação dramática, em queda. Automaticamente eles incorporaram as figuras destes seres, vindo de Nibiru, cujo programa de adoração baseava-se em uma cruz. Exatamente, prezados ouvintes, no livro de Zacarias Sitchin, eu vou exatamente ler no livro para que ninguém diga que eu estou inventando, eu estou pegando alguma coisa, estou adaptando para poder valer o documento. Não, prezados ouvintes, está aqui na página 134, como vocês estão vendo aí na tela do computador. Eu vou ler exatamente o que está dizendo o livro, letra por letra, está aí diante de vocês. Vejam, nós temos aqui os mitos e contos épicos sumérios, além de adotarem o panteão sumério, incluindo a contagem dos 12 olímpicos. De fato, alguns dos primeiros contos dos deuses de Nibiru e vindos de Nibiru foram descobertos apenas nas versões hitita. Os deuses hitita eram sem dúvida os deuses sumério, sendo que os monumentos, os selos reais, invariavelmente mostravam, acompanhado pelo símbolo que encontramos em todos os lugares do disco alado, era o símbolo de Nibiru. Estes deuses eram às vezes chamados nos textos hitita por seus nomes sumérios, acadianos, hitita. Por exemplo, os nomes eram Anu, Enlil, Ea, Ninurta, Inanna, Ishtar, Utu, Shamash, repetidamente mencionados. Em outras instâncias, os deuses eram chamados pelos nomes hitita, liderando estava o deus nacional, e esse deus nacional chamava-se Teshu. Este significa o soprador do vento, o deus das tempestades. Ele era ninguém menos que o filho caçula de quem? De Enlil, cujo nome era Ishkur. Exatamente o filho caçula de Enlil, Ishkur. Este filho caçula do Enlil mostrava em suas descrições segurando um relâmpago. Ele era ninguém mais como o Deus da tempestade, segurando um relâmpago, prezado telespectador. Quero mostrar aqui, prezados ouvintes, que aqui não são palavras minhas, são palavras do livro de Zacarias Sitchin, quando ele pegou as placas sumerianas e as traduziu. Queremos mostrar aqui, prezados ouvintes, que por incrível que pareça, este Deus, esta deidade pagã, é mostrada que ela, na mitologia, no dicionário das mitologias, como eu acabei de citar para vocês, é mostrado quem é esse Ishu. Exatamente esse Ishu, que ali está descrito. Nós temos aqui o dicionário das mitologias, orientais e ocidentais, europeias e orientais, de Orfeu Spaldi, Tassilo Orfeu Spaldi, exatamente na página 36, prezado telespectador, na mitologia celta, na página 36, vocês encontram exatamente a mesma pessoa quando ele fala do Esus. Veja que em outros lugares o seu nome era Hércules, Tamos. Esta figura era muito comum. E o dicionário das mitologias mostra quem era o mesmo Ishkur, exatamente filho de Enlil. Outro nome dele era Esu, exatamente Esu. Aqui está o deus Esu, vou ler na íntegra, para ninguém dizer, para ninguém praticar nenhum crime, dizendo que eu estou adaptando, que eu estou mostrando algo que não é verdade, que eu tenho o livro na minha mão, ele está mentindo.
Preste bem atenção, estou lendo e está aí na tela do computador para vocês verem, prezado telespectador, onde fala: o Deus Jesus chegou até nós através dos romanos. O próprio nome já parece ser uma adaptação latina. Lucano, no seu proema Fassália, refere-se ao horrível Esus de ferozes altares. Era o Deus do trovão, do raio e das tempestades. Quem era este Deus? Quem era? Está lá no livro de Zacarias Sittim. E Escur. Está lá no livro, era o Deus do trovão. Equivalia também a Júpiter. O mesmo ali das placas sumerianas. O Deus sanguinário de Lucano, segundo o comentador da Idade Média, exigia no seu culto vítimas humanas que era suspenso em uma árvore. Em Treves e em Paris encontraram-se monumentos onde Esus aparece como derrubador de árvores. O monumento de Paris, de origem galo-romana, apresenta numa face o touro com 3 grous, e na outra o deus lenhador que corta os ramos com seu machado. Sabemos que se trata de Esus. Exatamente está aqui, meu prezado telespectador, que eu estou lendo na íntegra. O mesmo Deus do vento, da tempestade, dos relâmpagos, está aqui, prezados ouvintes, que é a figura antiga desta deidade chamada Iesus. Inclusive nós mostramos nos dicionários da mitologia, Iesus, Esus e Escur. Nós temos outros nomes para ele, Hércules, Tamos. Era uma deidade muito conhecida na antiguidade, prezado telespectadores, por todos os povos, cada um com sua língua, mas com a semelhança, com a correspondência de acordo da língua, mas apontando para a mesma pessoa. Nós temos um exemplo técnico de que esta figura entrou dentro das Escrituras Sagradas. Exatamente, nós temos o Nimrod, é conhecido em outras línguas como Domini, Zeu. Domini, Senhor, Zeus, exatamente, aqui nós temos o acusativo Zeus, mostrando a origem do pai, que era Elio, de Texuv, em seu filho Escur. Este filho de Texuv, que era o deus da tempestade, era uma figura que incorporava, prezado telespectadores, o Minotauro. Não é à toa que em algumas línguas, por exemplo, na língua romênia, estes traços permanecem. Nós temos aqui, por exemplo, exatamente na Bíblia romênia, que aqui está em mãos, e nós temos exatamente no Gênesis, em Gênesis, a expressão que foi preservada pelos pagãos, que trocaram, mudaram, adaptaram os seus deuses em relação ao Elohim, criador de Israel. Aqui está, por exemplo, como vocês leem, lá incepto, Domini Zeu, facuto, serhuli sipamito. Aqui está numa língua antiga, um latim, um romeno. Então aqui nós temos no princípio, criou quem? Domini Zeu. Domini Zeu, prezado telespectador, significa o quê? Significa Senhor Zeus. Aqui está uma prova de como os padres, os druidas, fizeram suas adaptações para poder adaptar a cultura pagã, adaptar agora a nova religião. Eles pegaram o judaísmo e os israelitas, o hebraísmo, e adaptaram a nova religião. Veremos isso mais tarde, prezados ouvintes, mas é interessante notar aqui que esta adaptação que eles fizeram foi exatamente para servir a um público pagão, paganizado e romano, grecizado, um grupo greco-romano. Preste bem atenção que o próprio livro, no livro de Jerônimo, o tradutor da Bíblia, de Pierre Maraval,
O padre ali, na sua carta 16, porque nós só falamos com provas. O próprio Jerônimo diz: você, Papa Damaso, força-me a fazer uma tradução que quem lê as Sagradas Escrituras antes mesmo de engolir sua saliva, vai me chamar de falsário. Eu que mudei, eu que adulterei. Interessante que está lá, página 44 e 45, veja se eu estou mentindo, está lá. Eu que adulterei as Sagradas Escrituras. Interessante que esta tradução foi no ano aproximadamente 383, por Damaso, pedindo exatamente a Jerônimo que fizesse esta tradução. Eles confessam, eles mostram esta situação, prezados telespectadores. Porém, eu quero deixar bem claro que este nome, Jesus, é um nome muito antigo, prezados telespectadores. É um nome muito conhecido. Porém, alguns podem questionar, mas de onde veio a palavra Cristo? De onde veio a palavra Cristo? Alguns dizem que significa em grego ungido, que é grega a palavra. Em sânscrito a palavra é Krishna, que em sânscrito significa Cristo. Presta atenção, prezados telespectadores, o que acontecia no passado. Eu vou ler novamente na página exatamente 148 do livro de Zacarias Sitchin, O Fim dos Tempos. Presta atenção, exatamente no terceiro parágrafo, quando diz: estava solidamente nas mãos de Benjamim. No entanto, não se sabe o avanço ao norte, obteve o local de aterrissagem no Líbano. Há subsequente referências bíblicas ao local das aterrissagens desses Anunnaki. Este local chamava-se Crista de Zafon, o lugar secreto do norte, o nome que ele dava também aos habitantes da região. Os cananitas fenícios, os épicos cananitas, consideravam que esse era o santuário do deus Haddad, filho caçula de Enlil. Aqui está, prezados, ouviram quem é o filho caçula de Enlil? O santuário do deus Haddad. Exatamente, nós temos a figura de Teshuv, Yeshuk, Yeshkur, Ezu. A nave pousava, aterrissava onde, prezado telespectador? Esse Anunnaki pousava exatamente na região chamada Crista de Zafon. Neste local, prezados ouvintes, aonde descia Iskur, onde descia Ezu, ele era chamado também de Crista. Daí começa-se a adoração a Jesus Cristo. Aqui nós queremos que vocês entendam, prezados ouvintes, que nós aqui não estamos inventando e nem adaptamos livro, é tanto que eu estou colocando exatamente dentro do contexto arqueológico nas placas sumerianas e logo imediatamente lendo para vocês verem um background arqueológico do que nós estamos mostrando, meus prezados ouvintes. Por exemplo, nós temos aqui uma figura muito antiga e muito querida, que era o filho, exatamente outro nome para o deus pagão, o deus solar. Nós temos uma figura, por exemplo, chamada exatamente Antíoco, no ano 167. Exatamente naquela região em que eles foram contemplado, eles governaram aquela região de Jerusalém e começaram a querer impor a sua religião. A cidade perdeu seus privilégios naquela época. Antíoco procurou forçar e helenizar o seu novo território, proibindo total culto, adoração ao Elohim Todo-Poderoso, a observância do Shabá. A questão alimentar, ele proibiu, mandou que todo mundo comesse porco e todos os alimentos impuros, bem como ele proibiu também a circuncisão. E dentro do templo, prezado telespectadores, eles colocaram exatamente a figura de um deus. A figura foi chamada de